Oi, pessoal! Neste vídeo, vamos responder a uma das perguntas mais importantes da vida. E é: Deus realmente existe? É uma das perguntas mais importantes, e a resposta para isso pode mudar sua vida para sempre. Porque se Deus realmente existe, muda a maneira como olhamos para o universo, muda a forma como olhamos para as pessoas, e isso muda a forma como olhamos para nós mesmos. Não como pessoas que estão vivas apenas por acaso, mas porque fomos feitos por Deus. Esta é realmente uma das perguntas mais importantes que você pode fazer a si mesmo. E assim, vou te dar 5 razões pelas quais eu acredito que Deus existe. E você precisa olhar para todos eles para ver o quadro completo. Vamos a isso. Agora é muito rápido. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, bem-vindo ao Romance com Deus. E se você ainda não se inscreveu, então por favor, considere-o. E também clique nesse sino de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Então, Deus realmente existe? Bem, sim, ele acredita, mas eu não acredito apenas por uma razão, mas por causa de muitas. E assim, deixe-me apenas explicar alguns deles para você. Mundo espiritual. Físico. Vivemos em um mundo físico e espiritual. As pessoas que não creem em Deus muitas vezes negam a existência de uma realidade espiritual. E, no entanto, a maioria das pessoas em todo o mundo sabe que é verdade, que existe. Por quê? Porque eles experimentam isso. De fato, de acordo com as pesquisas, a fé está em ascensão e 84% da população mundial se identifica com um grupo religioso. É como uma dimensão diferente. Você não pode vê-lo fisicamente com seus olhos físicos. É como o vento. Você não pode ver fisicamente o vento, mas você pode ver o efeito do vento nas árvores, nas folhas, soprando-o, movendo-o. E assim mesmo, o mundo espiritual afeta o físico. Aqueles que o negam, que não acreditam que o mundo espiritual possa afetar o físico, devem se perguntar: como é possível que coisas como sonhos, amor, ódio, emoções, trabalhar um corpo físico? Muitas pessoas começam a acreditar quando experimentam coisas sobrenaturais, inexplicáveis, como milagres, experiências de quase morte, visões e sonhos. E depois há o lado mau, como os feiticeiros e satanistas que adoram o diabo e estão possuídos pelo demônio. Demônios. O diabo e seus demônios são reais. As pessoas sabem que isso é verdade porque elas experimentam isso, especialmente satanistas reais e também aquelas pessoas que foram possuídas por demônios. E também os cristãos que os ajudaram a lidar com isso e a se libertar deles. Agora, é claro, as pessoas também têm problemas psicológicos. Não estou dizendo que todo mundo que tem um problema estranho está possuído por demônios, mas não precisamos ter medo de nada disso. Porque Deus é mais poderoso do que aquele que está no mundo, do que o diabo. Mas você precisa saber que o satanismo real, é real. Eles oram ao diabo, eles fazem rituais doentes, onde matam animais, eles matam pessoas também às vezes. É realmente doentio. E eles pedem que demônios entrem neles para lhes dar poder. E se você é cristão, não precisa ter medo. Como Deus é sempre vitorioso, e eles não têm poder sobre Deus, eles não têm poder sobre os verdadeiros cristãos, com o Espírito de Deus neles, porque recebemos a autoridade para pisar em escorpiões e cobras. Submeta-se a Deus, resiste ao demônio e ele fugirá de vós. Você não tem nada a temer, porque você tem o Espírito de Deus em você, e tudo o que precisais fazer é orar em nome de Jesus, e o demônio fugirá. Lembre-se, Tiago 4:7 diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá de vós. E muitas pessoas que negam a existência de Deus o fazem sem qualquer evidência. Porque você não pode provar que Deus não existe. Assim, eles negam a existência de Deus sem nenhuma evidência, e você não pode fazer isso porque não sabe tudo.
Você não sabe tudo o que há para saber sobre tudo. Matemática, ciências, biologia, história, inteligência emocional, galáxias, diferentes dimensões, tudo o que há para saber sobre tudo. Digamos que todas as informações se encaixam nesse círculo. Agora, o quanto você realmente sabe sobre tudo? Você pode dizer menos de 1%, e pessoas com grandes egos podem dizer mais como 5%. Então, digamos que você não saiba nada sobre 95% de toda a verdade que existe. É real, mas você ainda não sabe. Então, não é possível que Deus possa existir dentro desses 95%? Claro que sim, Deus é real, mas a maioria das pessoas que não creem em Deus, eles rejeitam a ideia de Deus porque não querem que ela seja verdadeira. Eles não querem que Deus exista e, portanto, nunca realmente o procuram de um coração honesto e sincero. Deus diz em Jeremias 29:13: Me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E algumas pessoas só procuram a Deus fisicamente, mas você não pode fazer isso, porque Deus é espírito, e você só pode conhecer a Deus em espírito e em verdade. João 4:24 diz: Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Criação. A criação aponta para um designer. Por quê? Porque tudo funciona tão perfeitamente que é impossível estar aqui por acaso. Gosto do que John Njoroge disse. Ele disse: a vida neste universo é equilibrada no fio da navalha. Existem cerca de 50 constantes da natureza. São coisas como a gravidade e a velocidade da luz, e se houvesse alguma mudança no menor grau imaginável, a vida não seria possível, e são independentes uns dos outros, e que todos eles tenham sido reunidos para permitir a própria vida. Grita a inteligência por trás de todo o processo. Então, a criação, tudo isso, aponta para um designer extremamente inteligente, que é Deus. Quero dizer, basta olhar para tudo isso. Talvez você esteja tão acostumado que esqueceu que tudo isso é um milagre. Veja o quão longe estamos do Sol. Qualquer aproximação, queimaríamos até a morte. Estamos no ponto exato da galáxia para sobreviver. Nabil Qureshi, que costumava ser muçulmano e depois se converteu ao cristianismo, depois de encontrar a verdade, ele também falou muito sobre isso. Ele disse que até mesmo a Lua é a distância certa da Terra para que a vida exista. Nossa galáxia é a Via Láctea, e simplesmente estamos no lugar certo para que a quantidade certa de radiação permita que a vida exista. E se você olhar para onde estamos no sistema solar, acontece que estamos sendo protegidos por um cinturão de asteroides que precisamos existir. A gravidade tem uma ampla gama de constantes onde poderia ter sido definida. Esse intervalo poderia ser uma régua que expande o comprimento do universo. E se a dividirmos em incrementos de 1 polegada, a gravidade está exatamente onde precisa estar para que a vida exista. Se fosse só 1 centímetro de ida, tudo explodiria. Se fosse só 1 centímetro de outra forma, tudo implodiria. Isso é simplesmente incrível. E quando olhamos para tudo isso, e ainda há muito que ainda nem sabemos. Mas pelo que sabemos, podemos concluir que tudo está projetado. Que Deus criou tudo isso. Você e eu não estamos aqui por acaso sem motivo algum. Estamos aqui criados à imagem de Deus para um propósito especificamente projetado. Na verdade, é preciso mais fé para ser ateu do que acreditar em Deus. Teoria do Big Bang: é preciso mais fé para ser ateu do que acreditar em Deus. Você pode dizer, bem, Deus não criou o mundo inteiro porque vem da teoria do Big Bang. Bem, antes de tudo, a teoria do Big Bang ainda é apenas uma teoria, não é fato. Ninguém estava lá para realmente observar como tudo começou, mas vamos pensar se fosse verdade. No início, eles dizem que havia um pedaço muito pequeno, que começou a se mover, começou a girar muito rápido e explodiu, e essa explosão criou tudo perfeitamente. Em primeiro lugar, eu não entendo isso. Nem faz sentido para mim. Como é possível que um pedaço de matéria, esse pequeno, tenha criado tudo, o mundo inteiro, a galáxia em que está, todas as galáxias, o universo? Como é possível?
Além disso, não faz sentido porque quando há uma explosão, quase sempre, apenas destrói as coisas. Não cria coisas novas, principalmente a vida, mas tudo bem, vamos pensar bem. Pense nisso comigo. Então, esse pedaço de matéria, de onde vem? Tinha que vir de algum lugar. Então, de onde vem? Eles não sabem. Ok, mas digamos que veio de algum lugar. Quem criou o tempo para colocá-lo? Quem criou o espaço para colocá-lo? Porque precisa de espaço para ser e ele para criar. Precisa ser tempo para o momento da explosão e depois também energia. Precisava de energia para começar a se mover, girar e explodir. De onde vem? Eles não sabem. E aqui está a coisa. Ela tinha que ser criada exatamente ao mesmo tempo. Espaço, matéria, tempo e energia. Kent Hovind também falou sobre isso. E ele disse, se houvesse matéria, mas não houvesse espaço, onde você a colocaria? Se houvesse matéria e espaço, mas não houvesse tempo, quando você colocaria? Você não pode ter tempo, espaço e matéria vir a existir de forma independente. Eles têm que existir simultaneamente. Então, como isso é possível? Mesmo que não estejamos falando de Big Bang, apenas a própria criação. Tempo, espaço, matéria, energia para vir a existir ao mesmo tempo. Você provavelmente precisa de um livro inteiro ou alguns livros apenas para explicar tudo isso. Ou não, talvez você possa simplesmente ler a Bíblia. No início, as primeiras palavras da Bíblia, as 10 primeiras palavras, já explicam isso. Gênesis 1:1 diz, no princípio, aqui tem tempo. Então, Deus criou tudo. Não chegou aqui por um grande estrondo. Bem, de uma maneira diferente, o Big Bang de Deus, porque ele acabou de dizer. Ele criou tudo, só com as palavras dele, né? Mas não veio aqui apenas com a explicação normal do Big Bang da evolução. Deus criou tudo. Ele criou o tempo, o espaço, a matéria, a energia. E quando ele a criou, ele tinha que estar fora dela. E toda vez que nós, mesmo como humanos, criamos algo, não estamos nele. Estamos fora disso. Se é muito grande, às vezes a gente está nisso também, sabe? Mas Deus tinha que estar fora dela porque ela ainda não existia. Então ele a criou. Então ele não está limitado pelo tempo, espaço, matéria, energia. Ele não é limitado por nada. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não está limitado pelo que criou. Somos limitados. E é por isso que é difícil para nós entendê-lo, porque somos apenas humanos. Mas Deus é Deus. Ele não é limitado por nada. E é por isso que ele é digno de ser chamado de Deus. E ele é digno de adorar. Deus é onipresente, o que significa que ele está em toda parte. Ele está no universo e fora dele. Ele não está limitado por isso. Como é possível? Bem, lembre-se do versículo bíblico que citei no início deste vídeo, João 4:24. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Então, Deus é algo totalmente diferente de nós. Isso é Deus. Faz sentido, né? Deus não está limitado pelo tempo, espaço, matéria ou energia. Ele mesmo criou a vida. Ele criou tudo, eu e você incluídos. Gênesis 1:27 diz, então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus vos criou à sua imagem. Você não está aqui sem motivo algum. Você não está aqui por acaso, produtos químicos aleatórios, juntos. E lá vai, a outro humano, só para chegar ao fim da sua vida e morrer de novo. Só para viver um pouco desse mundo temporário. Curtir um pouco disso e ter muita dor também. E depois, morrer e pronto. Qual é então o propósito da vida? Não. Ele o criou para um propósito. Ele o projetou. Seus dons, seus talentos, sua habilidade, tudo o que você é. Ele projetou, especificamente, e ele te ama. Ele quer que você o encontre e tenha um relacionamento com ele, neste mundo temporário. Porque se você fizer isso, ele lhe dará a vida eterna. Então você não vai morrer, apenas o seu corpo vai morrer nesta terra. Mas quando você morrer, você vai para a vida eterna. 1 João 4,16 diz, então conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Olha, eu não sei por que você não acredita em Deus. Não sei como você cresceu, não sei o que você passou na sua vida. Todos nós temos nossas histórias.
Todos nós temos nossa própria jornada neste mundo temporário, mas a verdade é que todos morreremos um dia. Somos como grama. Um dia estamos aqui, no outro vamos embora. Então, eu quero te pedir por amor. Quero suplicar-vos que procureis realmente a Deus. Buscai-o com todo o vosso coração, não um coração arrogante, mas um coração sincero e aberto. Por ser real, a verdade nunca muda, apenas a nossa percepção da verdade muda. E lembre-se sempre, Deus te ama, e eu te amo também.